O ar na instalação de treinamento da base anfíbia de Coronado era uma sopa densa de esforço humano. Cheirava a suor, metal aquecido, giz e o leve toque ozônico de eletricidade vindo das fileiras de esteiras implacavelmente eficientes. Era uma atmosfera preparada para um tipo específico de homem, um lugar onde a fraqueza era suada, moída e espancada até restar apenas força. Este era um templo da guerra moderna, e seus paroquianos eram a elite, os Navy SEALs. Suas orações eram o clangor rítmico das placas de ferro, o impacto percussivo dos pesos emborrachados no piso reforçado, e os gritos guturais de esforço que soavam mais animais do que humanos. Tudo era novo. O equipamento brilhava com acabamentos em preto fosco e cromo polido, polímeros e fibra de carbono substituindo os velhos fantasmas de ferro e madeira. Mostradores digitais reluziam em vermelhos e azuis intensos, rastreando batimentos, repetições e potência com precisão fria e imparcial. As próprias paredes pareciam vibrar com um zumbido de baixa frequência, testemunho da tecnologia de ponta que transformava esses homens nos instrumentos mais afiados da vontade americana. E através desse templo de proeza física máxima, um velho homem se movia como um fantasma de outro tempo. Seu nome era Elias Vance, embora poucos, se é que algum, o soubessem. Para os titãs que treinavam ali, ele era simplesmente o zelador. Ele empurrava um balde amarelo com rodas que parecia antigo ao lado das máquinas de última geração. O tecido cinza de seu uniforme estava gasto nos cotovelos e joelhos, amaciado por 1000 lavagens. Pendia frouxo em seu corpo encurvado, um contraste gritante com as roupas justas de desempenho que adornavam os ocupantes da academia. Seu cabelo era um fiapo branco, uma coroa frágil acima de um rosto que era um mapa de uma vida longa e dura. Linhas profundas irradiavam dos cantos de seus olhos azuis claros, canais esculpidos pelo sol, pelo sal e pelo tempo. Seus movimentos eram um estudo de economia, lentos e deliberados, moldados não pelo desejo de eficiência, mas pela simples mecânica da idade. Cada passada de seu esfregão era um arco longo e paciente. Ele trabalhava ao redor das máquinas imensas e dos homens ainda mais imensos com uma deferência silenciosa que o tornava quase invisível. Era parte do ruído ambiente do prédio, como o zumbido da ventilação ou o grito distante das gaivotas da baía, presente, mas despercebido. Ele nunca falava a menos que fosse falado, e mesmo assim, suas respostas eram suaves e breves, engolidas pela acústica cavernosa da sala de pesos. Ele era uma relíquia em um mundo que não tinha tempo para a história. Tenente-comandante Cade Razor Jennings não tinha tempo para a história. Ele tinha tempo para resultados. Cade estava no centro do piso da academia, um predador de topo em seu domínio. Aos 29 anos, era a personificação da nova geração. Seu corpo era uma obra-prima de músculo funcional, esculpido pela ciência e alimentado por uma dieta medida até a última caloria. Seu uniforme era tão impecável que parecia capaz de cortar vidro. Seu olhar, afiado e analítico, percorria seus homens enquanto eles avançavam por um circuito punitivo que ele próprio havia projetado. Olhem para eles, pensou, com um orgulho proprietário inchando em seu peito. Minha equipe. A ponta mais afiada da lança. Ele via reflexos de si mesmo na intensidade deles, na concentração inquebrantável. Eles eram mais rápidos, mais fortes e mais tecnologicamente integrados do que qualquer geração de guerreiros antes deles. Eles eram o futuro, e ele era seu arquiteto. Seus olhos passaram pelo velho zelador. O homem era uma mancha na sua visão periférica, um borrão cinza de movimento lento e inútil. Cade sentiu um lampejo de irritação, um incomodo menor mas persistente, como uma única mosca zumbindo em uma sala de cirurgia estéril. A mera presença do velho era um insulto à energia dinâmica do espaço. Ele era a entropia em um mundo de energia explosiva. Era lento. Era velho. Era irrelevante. Rouco. Acelera o ritmo. A voz de Cade era uma lâmina, cortando o barulho da academia. Você não está aqui para fazer amizade com o Cat Lebel. Domino. Um jovem suboficial, o rosto uma máscara de esforço tenso, grunhiu em reconhecimento e acelerou as repetições. Cade assentiu, satisfeito. Disciplina era tudo. Complacência era morte. Ele pregava isso. Ele vivia isso. Enquanto isso, Elias terminou de esfregar uma seção do piso perto dos pesos livres. Colocou um pequeno aviso amarelo de piso molhado com o cuidado de quem coloca uma peça delicada de porcelana. O plástico estava rachado e desbotado, as letras pretas gastas em alguns pontos. Era outro artefato de uma era esquecida. O circuito de Cade exigia que sua equipe se movesse entre as estações com velocidade explosiva. Um de seus homens, um touro de Sil apelidado de Ox, estava passando do supino para a escalada de corda. Ele não viu o aviso. Sua bota tática, cuja sola fora projetada para agarrar o convés de um navio hostil, deslizou no piso ainda úmido. Por uma fração de segundo, seu equilíbrio vacilou.
Recuperou-se instantaneamente, os poderosos músculos do corpo corrigindo o escorregão, mas a quebra momentânea no ritmo era um pecado capital no mundo de Cade. A atenção de Cade se fixou na causa da interrupção. O velho. O aviso. O chão molhado. Você aí? Cade latiu, sua voz estalando com autoridade. Ele não sabia o nome do zelador, nem tinha interesse em sabê-lo. Você aí. Esfregador. Aqui. Agora. Elias virou a cabeça lentamente. Seus olhos azuis claros, calmos como um oceano profundo, encontraram os de Cade. Não falou nada. Simplesmente começou a empurrar seu carrinho, as rodas rangendo em protesto melancólico, em direção ao tenente-comandante. A travessia dos 20 metros de piso emborrachado parecia levar uma eternidade. Cada passo arrastado corroía o último nervo de Cade. Ele é surdo. Ou apenas estúpido. O monólogo interno de Cade era uma torrente de condescendência. É isso que acontece. As pessoas envelhecem. Ficam lentas. Tornam-se obstáculos. Deveriam estar em casa, sentadas numa cadeira, não atrapalhando num lugar como este. Elias finalmente parou a alguns passos respeitosos do oficial. Ficou de pé com as mãos apoiadas levemente na alça de seu carrinho, a postura encurvada mas a coluna dotada de certa dignidade. Esperou. Você viu o que acabou de fazer? Cade exigiu, gesticulando com raiva em direção ao Ox, que já começava a subir pela corda grossa. Meu homem quase caiu. No seu piso molhado. Durante um exercício de prontidão de combate. O olhar de Elias deslizou até o aviso amarelo que havia colocado. Estava claramente visível. Então seus olhos voltaram para Cade. Eu coloquei o aviso, senhor, disse. Sua voz era baixa, um farfalhar seco de folhas. A simples afirmação factual enfureceu Cade. Soava como desafio disfarçado de polidez. Era a resistência passiva dos impotentes, e era exasperante. O aviso. Cade zombou, um sorriso cruel torcendo os lábios. Estava ciente de que sua equipa havia parado, agora com a atenção fixada no confronto. Uma plateia. Ótimo. Eles precisavam ver isso. Precisavam ver que os padrões se aplicavam a todos, que nenhuma ineficiência, por menor que fosse, seria tolerada. Nós não estamos limpando um derramamento num supermercado, velho, disse Cade, sua voz pingando desprezo. Deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Elias. O velho zelador não se moveu. Apenas ficou ali, respirando lentamente, sua presença imóvel como uma montanha. Isto é uma instalação de treinamento operacional de nível 1. Os homens nesta sala são a força de combate mais letal do planeta. A concentração deles não pode ser quebrada. Você entende o conceito de tempo operacional? De manter o ritmo. Elias não respondeu. Apenas observou o jovem, sua expressão indecifrável. Claro que não entende, Cade continuou, respondendo sua própria pergunta retórica. Sua arrogância era um escudo polido, impenetrável. Você está aqui apenas para empurrar um esfregão. Mas deixe-me tocá-lo. Seu trabalho é ser invisível. Seu trabalho é limpar quando não estamos aqui. Quando for forçado a estar aqui, você fica fora do caminho. Não cria riscos. Não interrompa o fluxo. Está claro? Sim, senhor. As palavras mal passaram de um sussurro, mas não traziam nenhum traço de medo ou submissão. Eram apenas um reconhecimento. Essa calma clínica só alimentou o fogo de Cade. Ele queria deferência. Queria uma cabeça curvada, um pedido de desculpas gaguejado. Queria que o velho encolhesse, para validar o imenso senso de importância de Cade. A dignidade silenciosa do zelador era uma repreensão muda à sua autoridade, e ele não suportava isso. É tenente-comandante, Cade rosnou. Você me chamará pelo meu posto. Sim, tenente-comandante. Ainda sem mudança no tom. Ainda aquela calma perturbadora. Cade sentiu o controle escapar. Estava acostumado a comandar respeito, a ter suas ordens seguidas com precisão imediata. O exterior plácido do velho era como um espelho, refletindo sua própria raiva crescente de volta para ele, e Cade não gostava do que via. Precisava reafirmar sua dominância, quebrar aquela superfície imperturbável. Ele estendeu a mão e cutucou o peito de Elias com o dedo. Este é seu único aviso. Você atrapalha minha equipe de novo, interfere no nosso treinamento de qualquer forma, e eu pessoalmente o levarei até o portão da frente e vou garantir que nunca mais ponha os pés nesta base. Não temos espaço para peso morto aqui. A ameaça pairou no ar, pesada e feia. A academia caiu em completo silêncio, exceto pelo zumbido das luzes. Todo Sil havia interrompido o treino.
Todos assistiam ao seu líder repreender um zelador idoso e encurvado. Alguns se remexeram, desconfortáveis. Isso parecia diferente do estilo exigente usual de Cade. Isso parecia pessoal. Parecia cruel. Os olhos de Elias baixaram para o dedo pressionado contra seu externo, depois voltaram ao rosto de Cade. Pela primeira vez, uma sombra de algo cruzou seus traços, não medo, mas uma tristeza profunda, cansada. Ele fez um aceno lento e deliberado. Cade, sentindo que finalmente havia imposto sua vontade, puxou a mão de volta. Sentiu uma onda de vitória, a satisfação de esmagar uma pequena insubordinação. Havia reforçado a hierarquia. Havia imposto sua autoridade. Agora volta ao trabalho, ordenou, o tom de voz frio, desdenhoso. E fique fora do caminho. Ele virou as costas para Elias, o gesto máximo de desprezo, e encarou sua equipe. Certo, senhoritas, o show acabou. Voltemos ao treino. O mundo não vai se salvar sozinho. Os sons da academia lentamente retomaram, mas a energia havia mudado. A camaradagem fácil desaparecera, substituída por um silêncio tenso e constrangedor entre as séries. Os homens evitavam olhar para Elias, que lentamente empurrava seu carrinho rangente em direção aos vestiários, sua forma parecendo menor, mais frágil do que antes. Ele havia se tornado um obstáculo, um peso morto. Um fantasma de outro tempo, assombrando um mundo que já não tinha lugar para ele. Os dias se transformaram em uma semana. O incidente não foi esquecido. Pairava no ar como um cheiro metálico de ferro. O tenente-comandante Jennings, se é que algo mudou, tornou-se ainda mais autoritário. Parecia ter interpretado o confronto silencioso como uma vitória que precisava ser reforçada. Fazia questão de encontrar falhas no trabalho de Elias. Um pouco de poeira no parapeito da janela. Uma listra deixada no espelho. Uma lixeira não esvaziada com suficiente rapidez. Cada falha percebida era respondida com uma repreensão dura e pública. Cade tratava Elias não como um homem, mas como um equipamento defeituoso. Nunca usava seu nome. Era sempre zelador, velho ou um ríspido e autoritário, você. Os SALS sob o comando de Cade observavam com crescente desconforto. Eram homens duros, acostumados a um mundo brutal e implacável, mas também eram regidos por um código. O respeito era um pilar desse código. Respeitavam a cadeia de comando, respeitavam as capacidades do inimigo e respeitavam os mais velhos. O que Cade fazia parecia uma violação. Era intimidação, pura e simples, dirigida a um homem que não oferecia resistência. Elias, por sua vez, absorvia os abusos com o mesmo estetismo perturbador. Ouvia os ataques de Cade, seus olhos claros fixos no rosto do oficial, e quando a tempestade verbal acabava, respondia com um tranquilo sim, tenente-comandante, e atendia à reclamação. Nunca discutia. Nunca mostrava raiva. Nunca mostrava nada. Sua resistência plácida tornou-se uma espécie de lenda entre os SALS mais jovens. Eles começaram a observá-lo mais de perto. Viram o tremor em suas mãos ao levantar um saco pesado de lixo, mas também viram a linha firme e inabalável de seus ombros. Viram-no pausar para recuperar o fôlego após esfregar um longo corredor, mas também notaram que ele nunca deixava de limpar cada centímetro da instalação, com uma meticulosidade que beirava o ritual. Ele era um enigma. Um homem cinzento e silencioso que absorvia o vitriol de um comandante condecorado dos SALS como um penhasco absorve o impacto das ondas, imóvel, inalterado, paciente. O ponto de ruptura chegou em uma quinta-feira. Era o dia do inferno para um novo grupo de recrutas, e a instalação estava em um turbilhão de caos controlado. A equipe de Cade tinha a tarefa de demonstrar um complexo exercício de resgate de reféns, envolvendo descida rápida das vigas e a simulação de limpeza de um comodo. Todo o piso da academia era o palco. Elias estava limpando o deck de observação, um mezanino envidraçado que dava vista para o piso principal. Limpava a parte interna das grandes janelas, de costas para a atividade abaixo. Seus movimentos eram, como sempre, lentos e metódicos. Lá embaixo, Cade estava em seu elemento. Ladrava ordens, sua voz funcionando como um metronome que definia o ritmo da intricada dança de violência. O exercício ia perfeitamente. Seus homens se moviam com a letalidade fluida que era sua marca registrada. Alvo neutralizado. Refém seguro. Veio o chamado do líder da equipe dentro da sala simulada. Cade permitiu-se um sorriso sombrio. Excelente. Reiniciem para o cenário 2. Enquanto a equipe começava a sair da sala, os olhos de Cade percorreram a instalação, verificando cada ângulo, um hábito enraizado em anos de treinamento. Seu olhar subiu até o deck de observação. E lá estava ele. O velho zelador. Uma mancha cinza contra o vidro. Na mente de Cade, inflamada pela intensidade do exercício,
a presença de Elias era uma contaminação. Um civil, um velho lento e inútil, observando sua equipe de elite. Era uma violação da santidade. Que direito aquele limpador de chão tinha de observá-los? Você aí! A voz de Cade ecoou pelo espaço cavernoso, amplificada pela acústica. No mezanino. Saia daí! Agora! Elias parou de limpar a janela. Virou-se lentamente, sua silhueta emoldurada pela luz intensa de fora. Olhou para o tenente-comandante. Esta área agora é um ambiente de treinamento estéril. Cade gritou, sua raiva desproporcional, quase teatral. Agora fazia um espetáculo para os recrutas, além de seus próprios homens. Isso significa apenas pessoal essencial. Você não é essencial. Pegue suas coisas e saia da minha academia. Não apenas do mezanino, do prédio inteiro. Na prática, estava demitindo do local. Elias não se moveu. Apenas ficou de pé, observando. Esse último ato de silêncio, interpretado como desafio, quebrou algo em Cade. Toda a sua frustração, toda a sua arrogância profissional, toda a sua irritação profunda com aquele velho calado e inquebrável, condensaram-se em um único ponto de pura fúria. Você me ouviu? Ele rugiu, avançando para as escadas que levavam ao mezanino. Eu dei uma ordem direta. Subiu os degraus 2 de cada vez, suas botas martelando no metal. Seus homens observavam, imóveis. Isso já tinha ido longe demais. Não se tratava mais de disciplina. Era uma vingança. Cade rompeu no deck de observação. Marchou diretamente até Elias, o rosto avermelhado de raiva. Era vários centímetros mais alto e pesava 100 libras de músculo a mais que o velho. Pairava sobre ele como uma nuvem de tempestade. É surdo. É insubordinado. Eu disse para sair. Elias o olhou. Sua expressão ainda era calma, mas seus olhos pálidos pareciam ver algo distante, além do rosto enfurecido do jovem oficial diante dele. Eu só estou terminando, disse Elias, a voz baixa, quase um murmúrio. Está terminado, sim, rosnou Cade. Desta vez, não cutucou. Agarrou. Segurou a gola do uniforme cinza de Elias, pretendendo arrastá-lo dali à força. Você está acabado aqui. Para sempre. O movimento foi brusco, violento. O tecido gasto da gola apertou contra a garganta do velho. E revelou a tatuagem. Estava no lado esquerdo de seu pescoço, logo abaixo da orelha. Era uma marca tênue e borrada, suas linhas suavizadas e sua cor desbotada para um tom esverdeado azulado pelo sol e pelo tempo. Mal era reconhecível, um fantasma de imagem. Um sapo de aparência caricata, segurando um pedaço de dinamite. O toque, a agressão, o rosto gritando tão próximo do seu, foi um gatilho. Para Elias, a academia se dissolveu. O cheiro de suor e metal foi substituído pelo frio cortante de sal e combustível diesel. As luzes fluorescentes se tornaram o cinza pré-amanhecer de um céu coreano. Os gritos do tenente-comandante viraram motores rugindo de uma embarcação de desembarque e o estampido distante de artilharia. Sentiu o frio fantasma da água a 3 graus Celsius penetrando em seus ossos, a textura áspera de uma mina de limpete sob seus dedos dormentes. Limpa o canal, Vance. Não importa o que aconteça. A voz de seu oficial há muito morto ecoou em sua mente, tão clara como se estivesse ao seu lado. Cade viu a tatuagem. Não entendeu. Para ele, era apenas uma marca grosseira e feia, provavelmente um erro de bêbado durante uma folga em algum porto esquecido meio século atrás. Ele zombou. O que é isso, afinal? Algum tipo de sapo pulando. Patético. Apertou o punho, pronto para arrastar o velho dali. Vamos. Sua missão aqui terminou. Basta, tenente-comandante. A voz foi calma, mas cortou a tensão no mezanino como uma lâmina de diamante no vidro. Carregava uma autoridade natural que a raiva fabricada de Cade jamais poderia igualar. Cade congelou, a mão ainda segurando a gola de Elias. Virou-se. No topo da escada estava o capitão Wallace, o comandante da base. Um homem alto e magro, perto dos 60, o rosto marcado pelo tempo, mas com olhos atentos e inteligentes. Usava as 4 largas listras de sua patente na gola, e sua presença sugava instantaneamente todo o ar do ambiente. Fazia suas rondas semanais e havia ouvido os gritos no corredor. Os SALS no piso abaixo entraram imediatamente em posição de sentido. Cade soltou a gola do uniforme de Elias de imediato e endireitou-se, levando a mão à testa em uma continência. Capitão. Eu estava apenas retirando um civil da área de treinamento, senhor. Mas os olhos do capitão Wallace não estavam em Cade. Estavam fixos na tatuagem azul esverdeada desbotada no pescoço do zelador.
Ele passou por Cade como se o jovem oficial fosse um cabide, o olhar preso em Elias. Uma expressão estranha atravessou o rosto do capitão, uma mistura de incredulidade, reverência e profundo respeito. Parou diretamente diante de Elias. O zelador, puxado de sua lembrança pela nova voz, olhou para o capitão. Sua respiração estava um pouco irregular, mas seus olhos permaneciam claros. Por um longo momento, os dois homens apenas se encararam. O velho zelador e o comandante da base. Então, o capitão Wallace fez algo que provocou um choque em todos os que observavam. Ele juntou os calcanhares. Sua postura ficou ereta como uma barra de aço. Levou a mão à testa numa continência tão precisa e nítida quanto jamais fizera em 30 anos de serviço. Era uma continência reservada a heróis, a lendas, a recipientes da medalha de honra. Sr. Vance, disse o capitão Wallace, a voz carregada de emoção. É uma honra absoluta, senhor. O título, senhor, era o detalhe final e desconcertante. Era uma forma de tratamento formal que, em certos contextos navais, significava um nível de respeito que transcendia a estrutura normal de patentes. Cade ficou boquiaberto. Sua mente lutava para processar a cena. O comandante da base estava prestando continência ao zelador. Estava chamando de senhor. Era uma inversão completa do universo como ele o conhecia. Capitão. Cade gaguejou, sua própria autoridade evaporando no nada. Senhor, eu não entendo. Ele é o zelador. O capitão Wallace lentamente baixou a continência, mas não tirou os olhos de Elias. Finalmente virou a cabeça, e o olhar que lançou a Cade era puro desprezo. Um olhar capaz de arrancar tinta da parede. Tenente Comandante, disse Wallace, a voz perigosamente baixa. Você é formado na academia. É estudante de História Naval. Ou deveria ser. Diga-me, já ouviu falar das equipes de demolição subaquática? Sim, senhor, Cade respondeu automaticamente. As UDTS. Foram os precursores dos SEALS. Precursores? Repetiu Wallace, sua voz gélida. Eles não foram precursores, Jennings. Eles foram a fundação. Foram os homens que forjaram a própria ideia da guerra naval especial no inferno congelado do Pacífico e nas águas lamacentas da Coreia. Fizeram isso com trajes de mergulho de lona, com bússolas que mal funcionavam e com nada além de pura coragem para sustentá-los. Eles escreveram o livro que você e seus homens acham que aperfeiçoaram. Ele gesticulou em direção a Elias. Este, zelador, é Elias Vance. E aquele, sabe patético, no pescoço dele é o emblema da UDT-12. O nome Fantasma de Inchen lhe diz alguma coisa, Tenente Comandante. O rosto de Cade empalideceu. Todo o homem no piso que ouviu o nome estremeceu. O Fantasma de Inchen era uma lenda. Uma história contada aos recrutas no BUD-S para inspirá-los, para mostrar o limite absoluto da resistência e bravura humanas. Era um mito fundamental da comunidade SEAL. Um mergulhador de combate, operando sozinho por 2 noites nas águas minadas e varridas pela maré do porto de Inchen, que sozinho abriu um canal para o desembarque dos marines. Um homem que nadou em águas geladas, desarmando minas soviéticas à mão quase na escuridão total, com patrulhas norte-coreanas rondando ao redor. A história sempre era contada como se fosse sobre uma figura mítica, um herói sem nome dos primórdios da profissão. O fantasma era uma pessoa real. Murmurou um dos SEALS mais jovens lá embaixo. A audição aguçada de Wallace captou. Ele ergueu a voz para que todos ouvissem. Ele era real. E esteve limpando seus banheiros nos últimos 15 anos. Ele se voltou para Cade, os olhos em chamas. Você está aqui, com seus $40.000 em equipamentos táticos, com GPS e comunicações de última geração, e ousa dar lições a este homem sobre tempo operacional. Este homem é o tempo operacional. Ele é o padrão pelo qual todos nós, inclusive eu, somos medidos e considerados insuficientes. Wallace se aproximou de Cade, sua voz caindo para um sussurro furioso. Eu li a citação da cruz da marinha dele quando era aspirante. Eu a memorizei. Deixe-me ver se consigo me lembrar. Fechou os olhos por um segundo, então começou a falar, sua voz ressoando com a cadência formal e poderosa de uma citação oficial. Por extraordinário heroísmo na noite de 13 de setembro de 1950, como membro de um elemento de reconhecimento durante o assalto anfíbio em Incheon, Coreia. Voluntariando-se para uma missão de extremo perigo, o marinheiro Elias Vance nadou sozinho no porto inimigo fortemente defendido. Por mais de 7 horas, em correntes traiçoeiras e geladas e sob a constante ameaça de descoberta, localizou e neutralizou 17 minas inimigas de contato, abrindo um canal vital para a força principal de assalto. Na noite seguinte, novamente entrou voluntariamente no porto para marcar a passagem limpa,
usando luzes químicas protegidas enquanto barcos de patrulha inimigos passavam a poucos metros de sua posição. Sua audaciosa coragem, habilidade excepcional e total desprezo pela própria segurança foram críticos para o sucesso dos desembarques em Incheon e estavam de acordo com as mais altas tradições do Serviço Naval dos Estados Unidos. Enquanto o capitão falava, a academia estéril desapareceu novamente para Elias. Dessa vez, a lembrança era completa. Ele tinha 20 anos, magro e resistente, seu corpo alimentado por energia nervosa e café ruim. A água era tão fria que parecia um golpe físico, roubando-lhe o fôlego e a clareza. Seu mundo se reduzia à água negra e ludosa, à forma ameaçadora de uma mina, e à tarefa delicada e aterradora de encontrar um mecanismo de disparo com dedos que já não sentiam nada. Lembrava-se do casco de um barco de patrulha passando diretamente sobre sua cabeça, tão perto que poderia tê-lo tocado. Prender a respiração até os pulmões queimarem, pressionando-se contra o fundo ludoso, rezando para que não vissem o rastro fraco de suas próprias bolhas de ar. Lembrava-se da solidão profunda e sufocante de ser a única alma amiga por quilômetros, um ser humano frágil segurando o destino de uma invasão inteira em suas mãos dormentes. Lembrava-se de prender a última luz química ao marcador do canal, missão cumprida, e sentir não triunfo, mas uma exaustão tão profunda que não tinha certeza se teria forças para nadar de volta. Ele havia vencido, mas uma parte dele, o garoto que fora, ficara para sempre naquela água escura e fria. Wallace terminou sua recitação. A academia estava absolutamente, profundamente silenciosa. O peso das palavras, da história que representavam, desceu sobre a sala. Os equipamentos modernos, reluzentes, de repente pareciam frívolos, como brinquedos. Os musculosos e formidáveis SEALs pareciam garotos brincando de soldados. Cade Jennings permaneceu imóvel, como se transformado em pedra. Toda a arquitetura de seu mundo, sua crença em sua própria superioridade, na supremacia dos novos métodos sobre os antigos, havia sido demolida em 2 minutos. O homem que ele havia humilhado, ameaçado e agredido fisicamente não era um zelador. Era um titã. Era um pedaço de história viva, cujas botas Cade não era digno de limpar. A vergonha era algo físico. Queimava-lhe o estômago e subia pela garganta, quente e ácida. Ele não conseguia olhar para Elias. Não conseguia olhar para o capitão. Não conseguia olhar para seus próprios homens. Fitava o chão, o mundo desmoronado. Finalmente, Wallace voltou toda a atenção para o jovem oficial. Você desrespeitou uma lenda do serviço naval. Você desrespeitou um homem que sangrou pelas próprias liberdades que lhe permitem estar aqui hoje. Mas, mais do que isso, você desrespeitou o seu próprio uniforme, tenente-comandante. Você falhou no teste mais fundamental de liderança, enxergar o homem, não a função. Você está dispensado do comando. Efeito imediato. Apresente-se no meu gabinete às 14 horas. Discutiremos seu futuro, que, asseguro, agora envolverá muito tempo quieto e solitário para refletir sobre a história naval. Ele se virou do oficial arrasado e encarou Elias Vance mais uma vez. Sua expressão suavizou da fúria justa para uma reverência gentil. Sr. Vance. Elias, sinto uma profunda vergonha pelo desrespeito que lhe foi mostrado aqui. Elias finalmente falou. Sua voz, quando veio, era o mesmo farfalhar seco e tranquilo de sempre. Ele é um bom oficial, capitão, disse Elias, olhando para o topo da cabeça inclinada de Cade. Ele pressiona seus homens com força. É isso que eles precisam. Pausou, e um leve sorriso tocou seus lábios. Foi a primeira vez que alguém ali o viu sorrir. Ele só é, jovem. Esse simples ato de graça foi o golpe final e devastador. Era um perdão que Cade não havia conquistado e não merecia, e era mais humilhante do que qualquer punição. Era a força silenciosa e discreta de um verdadeiro gigante, afastando a fúria de um inseto. As consequências foram rápidas e decisivas. O tenente-comandante Cade Jennings foi transferido para uma função burocrática monótona no Pentágono, encarregado de arquivar relatórios históricos de missões da Guerra da Coreia. Era um purgatório de papel e poeira, uma sentença cuidadosamente escolhida pelo capitão Wallace para ser educativa. Ele não foi expulso. Elias havia conversado discretamente com o capitão e pedido clemência, um pedido que Wallace, humilde, concedeu imediatamente. De volta a Coronado, as coisas mudaram. O capitão Wallace instituiu uma nova lição obrigatória semanal de história para todo o pessoal. Eles estudaram o nascimento dos Frogmen, as façanhas da unidade marítima do OSS na Segunda Guerra Mundial e, na primeira sessão, a história completa e desclassificada do fantasma de Incheon. O programa ficou conhecido, informalmente, como o Protocolo Vance. Era uma lição de humildade, um lembrete de que a tecnologia e o treinamento eram inúteis sem a compreensão dos gigantes sobre cujos ombros estavam. Elias Vance recebeu a oferta de aposentadoria imediata com todas as honras. Ofereceram-lhe uma pensão, uma cerimônia, um lugar de estima.
Ele recusou educadamente. Disse que gostava do trabalho. Gostava da rotina. Então permaneceu. Mas já não era invisível. Os SEALs, antes indiferentes a ele, agora o tratavam com uma reverência quase religiosa. Garantiam que sua caneca de café estivesse sempre cheia. Afastavam-se para abrir caminho sem que ele pedisse. Recrutas jovens se aproximavam, hesitantes e tímidos, pedindo que lhes contasse uma história. Ele raramente contava, mas às vezes parava o trabalho, olhava para o rosto ansioso e oferecia um pequeno conselho. A água é sempre mais fria do que você pensa, dizia. Ou, o medo é apenas uma bússola. Ele aponta para onde você precisa ir. Esses fragmentos enigmáticos eram tratados como escritura. 6 meses se passaram. Numa noite, muito depois de o último Sil ter saído da academia, Elias estava terminando sua ronda. Limpava os espelhos, que agora refletiam apenas seu próprio rosto envelhecido e as máquinas silenciosas e adormecidas. Ouviu a porta da academia abrir. Um homem em roupas civis estava parado ali, silhuetado contra a luz do corredor. Segurava um pequeno objeto emoldurado nas mãos. Era Cade Jennings. Ele havia perdido a arrogância afiada que carregara antes. Os ombros estavam curvados, o rosto humilde. Tinha dirigido desde uma designação temporária em San Diego só para isso. Andou lentamente até Elias, parando a alguns passos de distância. Por um longo momento, não disse nada. Deixaram-me ler o relatório original, disse Cade finalmente, a voz baixa, despojada de toda a antiga altivez. O manuscrito que o senhor escreveu depois da missão. Elias parou de limpar o espelho e virou-se para encará-lo. Passei os últimos 6 meses lendo sobre homens como o senhor, continuou Cade. Homens que fizeram o impossível sem nada. Eu só queria dizer, desculpe. Pela minha ignorância. Pela minha arrogância. Estendeu o objeto emoldurado. Era uma fotografia de alta qualidade do brasão da unidade UDT-12, o mesmo sapo caricatural tatuado no pescoço de Elias. Abaixo, numa pequena placa de latão, havia uma inscrição. Para Elias Vance. Um pai fundador. Com o mais profundo respeito. Elias olhou para a moldura, depois para o jovem que a segurava. Viu o arrependimento genuíno em seus olhos. Viu a humildade arduamente conquistada. Estendeu a mão enrugada e firme, pousando-a no ombro de Cade. Você já não é tão jovem assim, disse Elias suavemente. Então deu um leve aceno de cabeça, quase imperceptível. Era um gesto de aceitação, de perdão, um fechamento silencioso de um capítulo doloroso. Cade retribuiu o aceno, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Colocou a moldura em um banco próximo, virou-se e saiu da academia sem dizer mais nada, sua lição enfim verdadeiramente aprendida. Elias o observou ir embora. Então pegou seu pano, voltou-se para o espelho e continuou o trabalho, um homem simples e discreto em um templo de heróis, alheio ao fato de que o maior de todos era justamente aquele que estava, contente, varrendo o chão. Ele era um fantasma de outro tempo, mas agora, era um fantasma que todos viam, um lembrete silencioso e poderoso de que o coração de um guerreiro não é medido pelo volume de sua voz ou pelo brilho de seu equipamento, mas pela dignidade tranquila de seu serviço e pela profundidade de seu sacrifício.